Sete falas, a eterna validade da alma. Introdução. Este livro foi escrito por uma personalidade chamada Sete, que descreve a si mesmo como uma essência de energia da personalidade, que já não tem forma física. Durante mais de 7 anos, falou através de mim em sessões de transe, 2 vezes por semana. Minha iniciação psíquica começou realmente numa noite de setembro de 1963. Quando estava sentada escrevendo poesia, de repente minha consciência abandonou meu corpo e minha mente foi invadida por uma inundação de ideias, surpreendentes e novas para mim naquela época. Quando voltei para meu corpo, descobri que minha mão tinha produzido uma escrita automática, que explicava muitos dos conceitos que me tinham sido dados. Inclusive, posto um título a estas notas: O universo físico como a interpretação de uma ideia. Por causa dessa experiência, comecei a investigar a atividade psíquica e planejei escrever um livro sobre esse tema. Assim foi como meu marido, Rob, e eu experimentamos a tabela de espiritismo, Tábua Ouija. Ao final de 1963, ao cabo de umas poucas sessões, o ponteiro começou a soletrar mensagens que dizia vir de uma personalidade chamada Sete. Nem eu, nem Robin tínhamos tido experiência psíquica alguma. E quando comecei a escrever, as respostas do tabuleiro davam certo que vinha de meu subconsciente. Algum tempo depois, senti a necessidade de pronunciar as palavras em voz alta. Em um mês mais tarde, Sete falava através de mim em um estado de transe. As mensagens pareciam começar onde terminava, a interpretação de uma ideia. E mais tarde, Sete nos disse que minha experiência de expansão de consciência tinha representado sua primeira tentativa de contato. Desde então, Sete ditou a forma continuada, um manuscrito que agora tem mais de 6.000 páginas de datilografada. Chamamos de material 7. E trata de materiais como a natureza da realidade física, o tempo, a realidade, o conceito de Deus, os universos prováveis, a saúde, a reencarnação. A inigualável qualidade do material nos atraiu desde o começo. Foi esta a razão que nos fez continuar. A partir da publicação do meu primeiro livro neste campo, começaram a chegar cartas de desconhecidos que solicitavam a ajuda de Sete. Começamos a manter sessões para aqueles que tinham a maior necessidade de ajuda. Algumas dessas pessoas não podiam ir às sessões, pois viviam em outras partes do país. Mas apesar disso, o conselho de Sete lhes servia de ajuda e informações que dávamos por correio sobre os antecedentes individuais dessas pessoas resultaram ser corretas. Rob sempre toma notas das sessões de Sete, utilizando seu próprio sistema taquigráfico. Mais tarde, as datilógrafas e as anexas às nossas coleções de materiais de Sete, as excelentes notas de Rob mostram as circunstâncias em que tem lugar as sessões. Seu apoio e os estímulos me foram sempre de grande valor. Segundo a nossa maneira de pensar, tivemos mais de 600 entrevistas com o universo, embora Rob nunca o descrevesse assim.
Essas entrevistas têm lugar em nosso amplo e bem iluminado salão, embora, em termos mais profundos, transcorrem na área de personalidade humana, que está fora do espaço. Não é minha intenção insinuar que possuímos a pedra angular da verdade, ou dar a impressão de que esperamos impacientemente conhecer segredos não desvendados sobre as eras que virão. Sei que todo mundo tem acesso ao conhecimento intuitivo e pode obter informações da realidade interna. O nosso universo fala com cada um de nós a este respeito. Em nosso caso, o faz através das sessões de Sete. No material de Sete, publicado em 1970, expliquei estes acontecimentos e expus as opiniões de Sete sobre uma grande variedade de temas extraídos de nossas sessões. Também descrevi os encontros que mantivemos com psicólogos e parapsicólogos, em uma tentativa de entender nossa experiência e colocá-los no contexto da vida normal. Assim, com as provas que fizemos para verificar a capacidade clarividente de Sete, parece-nos que Sete aparece sempre em meio de uma sintonia de cores. Resultou-nos extremamente difícil encontrar peritos em todas as matérias que compõem o sempre crescente corpo de trabalho de Sete. Esta é a razão pelo que necessariamente o material 7 deixa muitas questões sem resposta e muitos temas sem explorar. Entretanto, 2 semanas depois de acabá-lo, Sete nos ditou o esboço do presente manuscrito, mediante o qual ele seria livre de poder expressar suas ideias à sua maneira. Há aqui uma cópia deste esboço, que foi dado na sessão 510 de 9 de janeiro de 1970. Como poderão ver. Sete me chama de Hubert e Joseph Robin. Estes nomes representam a totalidade de nossas personalidades para poder distinguir a de nosso ser atual orientado fisicamente. Neste momento, estou trabalhando em outro material, que lhes será entregue mais adiante. Assim, terão que me aguentar durante algum tempo mais. Eu gostaria de lhe dar uma ideia superficial do conteúdo do meu livro. Tratará de temas diversos. O livro incluirá uma descrição da maneira em que se está escrevendo os procedimentos necessários para transmitir minhas próprias ideias a Hubert, de tal modo que ele possa expressá-la em palavras. Não tenho corpo físico, e mesmo assim estou escrevendo este livro. No primeiro capítulo explicarei como é e por quê. Agora, escreveu Robin em suas notas. O ritmo de Jane havia se reduzido grandemente e fechava os olhos frequentemente. Fazia muitas pausas. No capítulo seguinte, descreverá o que vocês chamariam de meu ambiente atual, minhas características presentes e a dos meus associados. Assim chamo aquelas pessoas com as quais me relaciono. O seguinte falará do meu trabalho e daquelas dimensões da realidade às quais me conduz, porque, tal como viajo a sua realidade, também faço em outras, para cumprir com um propósito meu, que devo completar. O seguinte tratará de meu passado e sobre algumas das personalidades que fui e conheci. Também quero esclarecer que o passado, o presente e o futuro não existem, e explicar que não é contraditório o fato de que eu me refira às existências passadas. Tudo isso poderia estender-se a 2 capítulos. O seguinte irá expor a história de meu encontro com Hubert.
a partir de meu ponto de vista, é óbvio, e a maneira pela qual estabeleci contato com sua consciência interna muito antes que algum de vocês soubesse sobre fenômenos psíquicos ou sobre minha existência. O capítulo seguinte tratará da experiência de qualquer personalidade no momento da morte e as distintas variações dessas aventuras fundamental. Usarei alguma de minhas próprias mortes como exemplo. O seguinte falará de experiências posteriores à morte, com todas as suas variantes. Ambos os capítulos abordarão a reencarnação referente à morte, com especial atenção à morte que sobrevém ao final da última encarnação. O seguinte se referirá à realidade emocional do amor e às relações entre as distintas personalidades, e ao que lhes ocorre durante as sucessivas reencarnações, já que algumas caem no caminho e outras ficam retidos. O capítulo seguinte tratará de sua realidade física, tal é como aparente ante mim e ante outros como eu. Este capítulo conterá alguns pontos fascinantes, já que, além de formar parte da realidade física que conhecem, também são parte de outros ambientes igualmente válidos em outras realidades, graças a seus pensamentos, desejos e emoções atuais.